Moçada, tudo bem? Então, Enem, prova de ciências humanas e suas tecnologias. Muito bem. Olha só, um dos conteúdos, um dos temas que o Enem adora cobrar na prova de humanas é a respeito da ciência, né? A filosofia da ciência, sociologia da ciência, a história da ciência. Então, podem esperar na prova do Enem essas reflexões humanísticas sobre a ciência vão aparecer na nossa prova. Vejam só, essa questão ela é muito interessante para a gente perceber, né, que tipo de pergunta, que tipo de questionamento o Enem pode fazer ao seu candidato no que diz respeito à ciência. Vejam lá comigo, vamos ler o texto. A ciência ativa rompe com a separação antiga entre a ciência, o saber teórico e a técnica. O saber aplicado integrando ciência e técnica. Opa, então ele já está dizendo aqui que existe o quê? Existe um rompimento, existe uma separação entre o que era ciência na antiguidade e o que é ciência hoje. Do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação e do método experimental opõe a ciência ativa à ciência contemplativa dos antigos. Assim também, a utilização da matemática como linguagem da física proposta por Galileu, sob inspiração platônica e pitagórica, melhor dizendo, e contrária à concepção aristotélica. Muito bem, pessoal, vamos pensar o seguinte: a ciência ativa que o texto está falando é a ciência que é feita hoje. E por que essa é uma ciência ativa? Como o próprio texto aponta, é em razão da valorização da observação e do método experimental. Como assim? Pessoal, ciência, por mais contraintuitivo que possa parecer, a ciência ela pede para o pesquisador, olha só, parar de pensar. É isso. A ciência não é você ficar indo para dentro do teu pensamento. A ciência pede para você sair do teu pensamento. Como é que se faz isso? Observando a realidade. Então, o experimento, o laboratório, as metodologias de pesquisa, elas são o quê? Formas de observar, de testar a realidade. Então, o cientista, ele é um sujeito burro. É isso. Ele não é um sujeito inteligente que tem altas ideias e que tem pensamentos super complexos e abstratos. Pelo contrário, o cientista é aquele que para de pensar, que para de ficar tendo ideia e olha para o mundo. É a partir do mundo que ele vai pensar. Tudo bem? Então, pessoal, essa forma de produzir conhecimento, essa forma da ciência ativa, nós chamamos de empiria ou conhecimento empírico. Bom, aí a gente já matou a questão, porque olha só a pergunta dela. Nesse contexto, a ciência encontra seu novo fundamento, né, o fundamento moderno da ciência, onde? Na utilização da prova para confirmação empírica. É isso, né? Você tem uma hipótese. Beleza, legal. Então a realidade tem que confirmar ou refutar a sua hipótese. Então, quem faz isso? A observação, o experimento. Então, eles te dão provas para confirmar ou refutar a sua hipótese, provas empíricas. Tá bom? Alternativa A, o gabarito da nossa questão. Maravilha, pessoal. Fez sentido para vocês? Olha as outras, como nenhuma outra resposta contempla a afirmação do texto. B.
Apropriação do senso comum como inspiração? Não, o senso comum são essas verdades sociais, né, que a gente fala em rodas de conversa, em jantares de família. A ciência, ela precisa ir para o laboratório, fazer o experimento. Ela não se inspira no senso comum, não. C. Reintrodução dos princípios da metafísica clássica. Mas espera lá, o texto todo está falando de um rompimento com a metafísica clássica, ou seja, com a filosofia, com o conhecimento dos antigos. Então, errada. D. Construção do método em separado dos fenômenos. Pelo contrário, o fenômeno está lá e eu tenho que estabelecer um método que me permite perceber o fenômeno, entender o fenômeno, observar o fenômeno. Errada D. E E. Consolidação da independência entre conhecimento e prática. Pelo contrário, olha ali, ó, o fim da primeira frase do texto diz integrando ciência e técnica, ou seja, conhecimento e prática. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês vão fazer o Enem ou vocês vão fazer algum concurso que tem filosofia? Então, cuida de filosofia da ciência, cuida de todo esse pensamento a respeito do que é produzir conhecimento científico, tá bom? É um tema quentíssimo para as provas de filosofia. É isso aí, moçada. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.